Pessoal, boa noite, espero que vocês estejam bem. Comecei agora a fazer a gravação da palestra. Gostaria, nesse momento, de agradecer a participação dos alunos que estão aqui presentes. Tenho já aqui 17 pessoas no evento. Acredito que ainda no decorrer vamos ter mais alunos participando, mas já de imediato deixo o meu agradecimento a todos os alunos que estão tirando aí um tempinho para participarem, para estarem aqui presentes, né? E agradecer também ao CRC de São Paulo, que nos proporcionou aí 2 dias, né? Que não foram nenhum, foram 2 dias de excelentes palestras, uma que foi feita na terça-feira, a qual, né, os alunos gostaram bastante, e tenho certeza que a de hoje também será muito bem aceita aí por todos nós. Né, então, a palestra de hoje fala sobre o jovem, né, os principais aí desafios do computador nos dias de hoje, né, junto à tecnologia. Tenho aí, né, como nossas convidadas a Heloísa e a Laís, né, então Heloísa e Laís, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada também pela participação. Também pelo apoio, né, por toda essa ajuda que o ROC também do CRC tem nos auxiliado e tem proporcionado esse momento. Gente, eu vou ficar por aqui, tá? Vou ficar quietinha aqui assistindo tudo. Deixo, então, o meu agradecimento a todos e peço que o Wagner nos auxilie agora, apresentando e dando continuidade ao evento. Muito obrigada, viu, gente? Ok, professora, eu que agradeço. Primeiramente, boa noite a todos. E parabéns, professora, pelo seu dia e a todos os professores, né? Tanto da nossa universidade, Obrigada. mas todos os professores que atuam em rede pública, rede particular, que a gente sabe que uma nação só evolui com educação e com professores, né? De qualidade, a gente sabe que nós temos isso na nossa universidade. Então, parabéns pelo seu dia e para todo o time da Anhanguera. Boa Muito noite, obrigada, pessoal. Wagner. Mais uma vez, né, nós Boa estamos aqui na noite. semana de palestras e o CRC nos deu a honra hoje de sermos presenteados com 2 conselheiras, né? Então, hoje, para iniciar, nós temos a Laís Gonçalves Campanhã. Ela é contadora, empresária contábil, formada em Ciências Contábeis e Publicidade, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Também teremos a participação da Heloísa de Castro Alves. Ela é sócia do grupo Placom Contabilidade LTDA, conselheira do CRC-SP, faz parte da comissão do CRC-SP Jovem, membro do Núcleo Jovem de Empresários do SESCOM-SP e participou de cursos de negociação e de planejamento estratégico e negociação. Então, sejam bem-vindas, bem-vinda, Laís, né? Agora é com vocês. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou a Laís Campanhã, sou conselheira. A gente vai começar uma palestra hoje sobre a tecnologia, né, com os jovens profissionais. Mas antes disso, a gente queria passar um vídeo, um recadinho do nosso presidente, do José Donizete. E conseguem colocar o vídeo? Olá, pessoal, que bom estarmos aqui unidos novamente, mais essa transmissão. E hoje, muito gostoso, né? Estamos aqui transmitindo para nossos queridos alunos, aí, docentes, toda essa turma de Santo André, na UniABC. Nós estamos falando aí uma universidade aí muito bacana, onde nós temos aí uma excelência de ensino, e vocês que estão conectados, com certeza, estão aqui para aprender um pouco mais. E nós estamos com um tema muito gostoso, né? Nós estamos tratando hoje aqui, olha só, parece jovens contadores conectados com a tecnologia. Desculpa, eu tive que ler. Mas esses jovens contadores conectados com a tecnologia, teoricamente, vocês já são conectados com a tecnologia. O que nós vamos discutir agora é como utilizar, né, toda essa conexão que você já tem, como utilizá-la em prol, né, do exercício profissional e como tirar vantagem disso. E para tratar disso, hoje vocês estão aqui com 2 feras aqui do Conselho, esse poder feminino aí maravilhoso. Nós estamos aí, vocês vão estar com a palestrante, né, nossa querida Heloísa. Elô, parabéns aí pelo trabalho, boa palestra.
Eu já conheço o teu trabalho, eu sei que o pessoal, vocês acreditem, vai ser maravilhoso, vocês vão adorar. E estão sendo aí, né, mediados pela minha querida Laís, que até, Laís, você acabou de me chamar, eu nem agradeci, Laís, muito obrigado aí, obrigado pelo trabalho que você também está executando junto ao Conselho, vocês duas, e vocês são maravilhosos, até porque vocês fazem parte de um time de elite aqui. E graças a vocês que vocês servem, né, de modelo para esses jovens que estão nos assistindo e que, olha, galera, um dia vocês estarão aqui no lugar delas, né, aqui no lugar do presidente. Por isso, estudem bastante, vamos estar de mãos dadas com a profissão. É importante que vocês estejam registrados aqui no Conselho quando se formarem, para que vocês possam fazer parte desse time e dessa família. Porque é uma família muito gostosa. Acreditem em mim, vale a pena estar aqui, vale a pena fazer parte dessa família. Pessoal, um bom evento e não vou cansar de falar nunca. Cuidado com a saúde, muito cuidado. Olha, vocês estudantes, vocês estão tendo aula a maior parte virtual, mas no seu dia a dia, né, na hora que você está aí em contato, aí, saindo da sua casa, tome todo cuidado. Cuide da sua família, cuide de você, principalmente, cuide das pessoas que estão à sua volta, porque essa pandemia vai passar. E quando ela passar, nós temos que estar muito bem e aprender, né, nesse período o máximo que nós pudermos, tirar o máximo de vantagem que é o que vocês estão fazendo. Um grande abraço, fiquem com Deus, saúde, sucesso e lembrem, é o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, unindo ideias e vencendo desafios, mas de mãos dadas com você. Tchau. Boa palestra para vocês aí. Tchau. Legal. Agora, antes da gente começar a palestra, eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas que a gente tem aqui no site do CRC. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Perfeito, Laís. Sim. Bom, deixa eu apresentar, falar o que eu faço, né, no CRC. Bom, eu faço parte da Câmara do Desenvolvimento, da Comissão do Jovem, da Comissão da Mulher, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês em relação a essa parte da Comissão do Jovem, né? A gente tem um blog, né, o CRC Jovem, que a gente faz atualização de todos os eventos para os jovens profissionais, e através de lá vocês conseguem acessar todos os eventos que o CRC vai ter futuramente, né? E o que muita gente não sabe é que os estudantes, eles também podem fazer parte desses conteúdos, de acessar os eventos, materiais, e para isso, basta apenas fazer um cadastro no site do CRC. Esse cadastro é totalmente online, digital, é gratuito, você não precisa ter, não tem pré-requisito para semestre, você pode fazer desde o primeiro semestre, e a partir daí você consegue acessar gratuitamente todos os conteúdos e materiais do CRC. Atualmente, a gente está com 10 mil cadastros de estudante, que é bastante coisa, mas a gente quer aumentar ainda mais esse número. Então, vamos divulgar, todo mundo fazer esse cadastro e participar desses eventos. Uma coisa boa também é que aí, quando você faz esse cadastro, você consegue ter acesso aos conteúdos de autoestudo. Esses conteúdos, eles são muito bons. Além de você ganhar o certificado, que é muito bom para enriquecer o currículo nessa fase que a gente está de estudante, é sempre bom a gente ter bastante certificado, e também garante horas complementares, que às vezes é muito difícil a gente conseguir essas horas complementares, né? Então, já garante também essa outra questão. Atualmente, a gente está com 12 conteúdos, então tá bem legal. E a gente também tem agora, na verdade, esse ano a gente começou com uma plataforma nova, que é a do Teste de Seus Conhecimentos e Exame de Suficiência. Nessa plataforma, vocês conseguem acessar um material, que na verdade são várias questões para você testar os seus conhecimentos e ver o que você pode melhorar e buscar alternativas para aprimorar os seus estudos e se basear no exame de suficiência, né? Lembrando que para fazer esse teste você precisa ter o cadastro, tá? Aqui a gente colocou uma imagem que você consegue ter o acesso, se você já é cadastrado e se você não é cadastrado e quer fazer o teste para você se cadastrar. Aqui é onde vocês conseguem acessar, que é agendamento de serviço, desenvolvimento profissional, atividades para estudantes da área contábil. E aqui vocês conseguem, a gente, falando de um exame de suficiência, né, a gente teve esse ano o primeiro exame de forma online, né,
E agora a gente vai ter, no dia 8 de novembro, a segunda edição do exame de suficiência. A inscrição ela vai ser até o dia 22 de outubro, então é na quinta-feira que vem, ainda dá tempo de fazer a inscrição. A taxa é R$ 50. E, gente, vai dar tempo de estudar, sim, até o dia 8 de novembro. Se vocês conseguirem ainda mais acessar o estudo, fazer o teste dos seus conhecimentos, vocês vão conseguir, sim, se preparar para o exame. E a gente quer aumentar o número de aprovados, né? Esse ano nessa primeira prova, a gente teve um número até que grande, né, de reprovados, 60%. Então, a gente quer diminuir esse número. Então, vamos tentar ajudar vocês com esses conteúdos que a gente disponibiliza no site e aumentar os aprovados, né? E agora, para finalizar, antes de começar a palestra, eu queria deixar um convite para vocês. A gente vai fazer no dia 30/10, às 19 horas. A gente vai ter um painel de jovens profissionais com um tema muito interessante. É um tema que a gente, na faculdade, dificilmente vai conseguir abordar, mas que dentro assim, da área contábil é muito legal, que é a contabilidade e auditoria nos clubes de futebol. Não percam, é super interessante esse tema. Vai ser no dia 30/10, sexta-feira, às 19 horas. E é isso, gente. Agora a Elô vai começar a palestra de fato. Deixa eu... Laís, abre o vídeo, por gentileza, só para a gente poder agradecer. Oi? Abre o seu vídeo, por gentileza. Laís, muito obrigado, né, pela sua orientação aí, por essa iniciação. E eu tenho certeza que a Elô vai complementar aí para nós. Então, muito obrigado, Laís. E Elô, seja bem-vinda, tá? Muito, muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos os alunos. Não consigo ver as carinhas de vocês, mas, né, eu espero que seja uma noite de conhecimento, de troca, né? Eu já vou me deixar desde já disponível para vocês interromperem para fazer pergunta. Eu não sei, Wagner, como que a gente pode fazer esse jogral aí, mas a ideia é que eles participem, né? Enfim, se tiverem qualquer dúvida ou consideração a fazer, eu estou super aberta. Então, vou me apresentar aí brevemente. Meu nome é Heloísa de Castro, eu sou conselheira do CRCSP, sou profissional, né, de uma organização contábil aqui em São Paulo mesmo. É uma organização que já está na minha família há alguns anos, então é uma associação familiar. E no CRC eu faço parte de diversas comissões, né? Eu estou na Câmara de Registro e faço parte de comissão de desenvolvimento profissional, de fiscalização, e agora eu estou numa comissão aí para a gente escolher novos representantes que antigamente eram chamados de delegados. Então, eu vou começar, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vou fazer como... para a gente começar a falar sobre tecnologia. Então, espero que vocês estejam enxergando aí em tela cheia, né? E vou começar aqui a conversar com vocês sobre tecnologia. Acho que o primeiro ponto que a gente tem para falar é que a tecnologia, ela veio, né, para ser uma oportunidade, né? A gente precisa encarar como uma oportunidade, né? E é uma oportunidade de negócio porque nós, contadores, temos acesso a informações um tanto quanto até sigilosas, né? Mas informações privilegiadas, onde a gente pode aproveitar essa oportunidade de ter essa informação, trabalhar essa informação e entregar para o cliente serviços diferenciados, né? Então, serviços únicos que outros profissionais de outras áreas não conseguem, né? Então, dentro hoje da nossa ciência, a gente consegue entregar para clientes, e não só clientes, eu digo, como eu sou uma organização contábil, eu atendo diversos tipos de cliente, né? Lá no meu escritório, a gente tem uma especialidade na área de medicina, então, assim,
vou dizer aí que 75% da minha carteira está voltada para isso, mas a gente acaba atendendo diversos segmentos, então, assim, não só atender esse segmento, mas caso seja da sua vontade, por exemplo, trabalhar numa grande organização, também trabalhar esses dados, e a gente tem esse conhecimento para isso. Então, é muito importante que a gente enxergue a tecnologia a serviço da contabilidade, né? Enxergue a tecnologia a nosso favor, né? Aquela questão que foi abordado aí, que, né, eu acho que o primeiro grande portal que veio com essa notícia, acho que foi o UOL, que veio com a notícia de que os contadores a profissão vai acabar. Então, eu dou um contra disso, porque realmente, e a gente está vivendo isso já, né? O que vai acabar? Vai acabar aquele processador de dados, né? Então, assim, porque a gente não precisa mais desse processador de dados, a gente tem tecnologia para fazer esse processamento, né? Para, enfim, entregar toda essa parte burocrática pronta para que a gente possa ser analistas, né? Então, que a gente possa analisar dados e trazer para os clientes, seja um cliente interno ou para um cliente, uma empresa, dados para que eles possam tomar atitudes e decisões, era a palavra que eu queria dizer, decisões estratégicas, né? E a contabilidade já está na era digital, mas a gente não pode esquecer que a gente tem normas contábeis, né? E a gente tem governança e controle interno, a gente tem auditoria, a gente tem que trabalhar na gestão de riscos e na avaliação dos controles, né? A gente não pode deixar de lado tudo que cabe à nossa responsabilidade, né? Vocês devem ter visto em algum momento aí na faculdade, ou ainda vão ver, dependendo do semestre que tiverem, o contador ele tem fé pública, né? A nossa assinatura vale muito. Então, a gente, estando na era digital, a gente precisa respeitar e lembrar de todos os atributos e responsabilidades que cabem a gente, né? Que cabem aos profissionais da contabilidade, né? E aí a gente vai ter diversos desafios que, de novo, vou falar, eu pessoalmente encaro como oportunidade, e acredito que todos deveriam encarar como oportunidade, né? A gente tem a internet nas nuvens, Big Data, mobilidade, a segurança, então, assim, são várias itens que proporcionam a gente mais facilidade de trabalho, né? Então, trabalho remoto, essa questão da internet nas nuvens traz para a gente provedores em nuvem, ou seja, eu posso acessar o meu escritório de onde eu estiver, né? A gente tem inteligência artificial que está chegando muito mais perto agora da nossa profissão. Tudo isso a gente tem que encarar como uma oportunidade, porque eles diminuem o trabalho braçal, que foi o que eu disse, o processamento desses dados, né? E trazem a possibilidade de aumentar o nosso nível de entrega. Então, o contador no passado, que entregava o DARF, que entregava lá um balanço no final do ano fiscal, né? Hoje, com essa tecnologia, a capacidade que se tem de antecipar esses dados e entregar um relatório de valor mensal, né, para o seu cliente. E aí não importa se você tem 1 ou 150, porque o processamento disso é muito rápido, e aí vai da sua capacidade analítica de entregar e para conseguir entregar tudo isso para o seu cliente, né? E aí, a gente vai entrar aqui no vídeo, eu vou passar para vocês. Espero que vocês estejam ouvindo. Tudo certo, Luiz. Luiz, aumenta só um pouquinho mais o volume do vídeo. Antes alugávamos filmes, hoje temos Netflix. Tudo mobile, tudo online. Mas isso já não é novidade.
Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Nos próximos anos, veremos modelos de negócios tradicionais se tornando obsoletos, dando espaço aos nativos digitais. A maior varejista do mundo não tem uma loja sequer. Veículos autônomos reduzirão a 1/10 o custo de seguro de carro. Antigas profissões estão em risco. O aconselhamento jurídico virá de um robô com inteligência artificial, o mesmo que também fará diagnósticos precisos rumo à cura do câncer. Supermercados conversarão com a sua geladeira para saber o que você precisa comprar. Órgãos impressos em 3D revolucionarão os transplantes e próteses. Parece até o mundo dos Jetsons ou do Kubrick, mas isso tudo já existe ou existirá em menos de uma década. No mundo corporativo, entram em cena novos desafios. Quem não inova fica para trás. A concorrência se multiplica na velocidade de um clique. O consumidor mudou. Ele quer mais em menos tempo. No mundo digital, o que vale é a experiência de consumo. Antes de fechar qualquer negócio, o consumidor se pergunta: isso facilita a minha vida? Dentro da empresa, na mesma equipe, gerações diferentes constroem em pé de igualdade. A estrutura formal de hierarquia já não atende mais. O mais experiente ensina paciência. O mais jovem ensina inovação. Gravatas e bermudas coexistem em harmonia para criar os melhores resultados. O tempo é cada vez mais relativo. No espaço entre planejar e executar, pode estar o tropeço do seu negócio, se você não for ágil o suficiente. O mais rápido vai engolir o mais lento. Vivemos hoje em um mundo bimodal. Tradição e inovação precisam viver em equilíbrio. Você está preparado para viver em um mundo bimodal? Preparado para trabalhar em uma empresa bimodal? Preparado para se transformar em um profissional bimodal? Preparado para criar um modelo de negócios bimodal? A grande inovação do seu segmento pode estar sendo criada agora, enquanto você assiste a esse vídeo. Foi-se o tempo de pensar fora da caixa. É hora de criar novas caixas. Microcity, sua parceira de tecnologia para o mundo bimodal. www.microcity.com.br. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Heloísa. Então, vamos voltar para a apresentação. Como eu estava dizendo e o vídeo complementou, né? O mundo mudou. Então, eu acho que o foco da gente é não só se adaptar, mas mudar junto com o mundo, né? Porque quem se adapta não muda, né? Dá um jeitinho de trabalhar junto. E a ideia é que a gente mude junto com esse mundo, né? Eu, por exemplo, tenho lá no meu escritório pessoas de gerações completamente diferentes trabalhando junto. E, obviamente, que com todo o carinho e respeito, as pessoas se ajustam para trabalhar nesse mundo bimodal, porque a gente ainda não está num mundo de uma inteligência artificial que vai fazer tudo sozinho, mas a gente também não está num mundo obsoleto onde precisa da mão do homem fazendo tudo. Então, a gente tem que se adaptar, né? E eu acho que o foco de quem está hoje nesse processo de formação é entender que a gente está nessa transição, né? Aí, falando um pouco sobre a nossa responsabilidade, né, como executor desses serviços, né? E aí falando no que toca ao mundo real, né? Hoje a gente tem o cruzamento de informações, né? Então toda essa facilidade que a gente tem dentro do escritório para gerar informação, né? E munir o empresário de informação para tomada de decisão, para um planejamento estratégico, dentro do governo, né? Isso também evoluiu. E aí a gente está aí recheados de SPEDs e sociais e, enfim, todas essas financeira, né? As declarações hoje são entregues de forma eletrônica e possibilitam um cruzamento de informação. Então, é muito fácil hoje cruzar um imposto de renda de pessoa física com a DIRF que a empresa entregou, enfim, com um plano de saúde, o que foi declarado numa DMED e assim por diante, né? Então, assim, são vários tipos de declaração que hoje, com essa facilidade, né, digital,
o governo tem acesso e não precisa, de novo, da mão do homem para gerar o dado. Então, ele põe o computador, né, para fazer esses cruzamentos de informação, o computador faz uma auditoria nos livros fiscais, e aí nós, contribuintes, só recebemos a informação de que precisamos prestar conta de alguma coisa, né? Então, dependendo do tipo de informação cruzada, o fisco vai virar para a gente e vai falar, olha, eu notei que tem uma divergência num dado, né? Você tem 15 dias para arrumar ou para prestar contas disso. Se em 15 dias você não arrumar ou não prestar conta disso, a gente vai te autuar, né? Agora, tem outros tipos de cruzamento de dados, né, que já geram uma autuação automática, né? Então, um dos tipos de cruzamento é com a declaração que as companhias de cartão de crédito e cartão de débito, né, as operadoras de cartão, entregam para o governo. Então, um CNPJ que não está emitindo nota fiscal, a operadora de cartão, então vamos supor, ele emitiu, R$10 de nota fiscal, só que ele passou na maquininha de cartão aí, sei lá, R$20 mil. A operadora de cartão vai reportar os R$20 mil, porque ela é obrigada a fazer isso, né? E aí, automaticamente, há esse cruzamento. Então, seja serviço ou comércio, né, há esse cruzamento. E esse tipo de cruzamento, quando é uma sonegação, né, vem a autuação direto. Você não tem tempo de corrigir, né? E aí vem multas, juros, enfim, tudo cobrado em cima disso. Então, a nossa responsabilidade como profissional, como executor, é muito grande, inclusive na orientação para os clientes de tudo isso que se passa, né? Então, assim, a gente precisa estar, além de inteirado com todos esses sistemas, né, ainda ter a didática de passar isso para o cliente, porque muitas vezes eles também não acreditam, né? E aí, aí tange a responsabilidade do Código Civil do empresário, né? Então, assim, nós como executores, o empresário responde pelo Código Civil, porém a gente também tem toda a responsabilidade que, como eu disse no começo, está atribuída à nossa profissão. Aí vamos falar um pouquinho de blockchain, que quem entende muito de sistema entende completamente de blockchain, e quem não é um expert em sistema, às vezes dá uma tropeçada nesse assunto, né? Então, o blockchain, ele é um sistema que permite rastrear o tráfego, então o recebimento, né, e o envio de alguns tipos de informação pela internet, e ele é formado por pedaços de códigos que são gerados online, né? Então, esses códigos são gerados e aí eles formam uma rede conectada, que é até por isso que chama blockchain, né? Daí o nome, né? Tá escrito aí para vocês. E nesse blockchain existem diversos tipos de transações que são colocadas, né? E geradas, são sigilosas, porque são criptografadas, e existe a transição aí também, a transação aí das criptomoedas, né, que a mais conhecida aí é o Bitcoin. Então, eu vou passar para vocês, daqui a pouquinho, um vídeo sobre o Bitcoin, para a gente poder tentar entender o que é esse blockchain. Eu posso, para a gente que tem um conhecimento contábil, né, a gente pode chamar as páginas, né, as operações desse livro contábil, né, que elas estão armazenadas numa biblioteca, em várias bibliotecas no mundo. Então, são vários computadores. Então, a gente não tem um grande servidor central que tem todas essas informações. Essas informações, elas estão espalhadas em diversos computadores pelo mundo, né? E se a gente for falar aí desse grande livro contábil, seria como se fosse um livro razão, né? Então, registra vários tipos de transação, possui os registros espalhados por vários computadores, né? E no caso das moedas criptografadas, que a gente vai falar aí do Bitcoin, esse livro ele registra o envio e o recebimento desses valores, tá? Então, eu vou colocar o vídeo aqui para a gente
assistir sobre o Bitcoin. A Bitcoin é uma moeda digital que surgiu na internet. O sistema é completamente descentralizado, ou seja, não existe um grande servidor responsável pelo gerenciamento das Bitcoins. Quem faz isso é a própria rede de Bitcoins, baseada num sistema P2P que trata de processar e validar todas as transações efetuadas na rede. Isso faz com que a Bitcoin seja totalmente livre de autoridades regulamentadoras, como governos ou bancos. É uma moeda verdadeiramente mundial. A rede de Bitcoins é formada por blocos. Esses blocos incluem o registro das transações recentes e equações matemáticas complexas, que, quando resolvidas, recompensam os mineradores com Bitcoins. Qualquer um pode instalar um programa de mineração no computador e ajudar a processar essas informações. E é assim que a rede funciona. Novos blocos são gerados pela rede mais ou menos a cada 10 minutos. Como existem milhões de mineradores verificando as informações o tempo todo, é praticamente impossível falsificar bitcoins. A taxa de geração de moedas é controlada. A cada 4 anos ela cai pela metade e torna o processo de mineração mais difícil, até que o limite máximo de 21 milhões de bitcoins seja atingido. Minerar bitcoins exige computadores cada vez mais poderosos. Por isso, minerar de casa sai caro. Você acaba gastando mais luz que lucrando com as moedas virtuais. Já é possível comprar muita coisa com bitcoins e várias lojas já vendem diversos produtos pela internet através da moeda virtual. Alguns cassinos em Las Vegas também já trabalham com a nova moeda e o número de estabelecimentos que aceitam bitcoins aumenta a cada dia. Quem não quiser gastar as bitcoins também pode vendê-las através de corretoras especializadas. O mesmo pode ser feito para adquirir essas moedas, caso você não tenha interesse em mineração. Para fazer a compra, é preciso que 2 carteiras sejam conectadas. A conexão é criptografada e as informações da negociação são incluídas na cadeia de blocos que confirma as transações através dos mineradores. Mesmo que a transição seja pública, a identidade do dono da carteira é mantida em segredo. E essa foi mais uma edição do Tecmundo Explica. A gente espera ter sanado as suas dúvidas. Até a próxima! Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Seguindo, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, que é algo criado para ser similar à inteligência humana, né? Então, são mecanismos, né, ou softwares que vão tratar ou, enfim, manipular dados com a inteligência humana, né? Então, por repetição, por padrão, a inteligência artificial ela consegue se parelhar a essa inteligência humana, né? E aí a gente tem alguns exemplos de aplicação de inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Então, aplicativos de rota, tipo Google Maps, Waze, a busca do Google, diversos tipos de e-commerce, aí mercado financeiro, as câmeras de vigilância, TV, indústria e agricultura, trazem aí para a gente diversos tipos de aplicações de inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Então, são repetições de padrões que computadores, através desses computadores que analisam essas repetições de padrão, ele replica a inteligência humana, né? Se isso vai ou não substituir os humanos algum dia, é uma discussão, inclusive tive com um colega, na verdade com um cliente médico, que ele tem para ele que cirurgias vão ser feitas através da inteligência artificial via robôs, né? E eu ainda acredito que isso está muito longe de acontecer, porque eu acho que o contato humano é muito importante nas relações, né? Então eu acho que não vamos virar reféns de robôs, porém é uma discussão aí a se ter, né? Inclusive agora vamos entrar para falar desses processos, né?
robóticos, né? Então, a automação de processos robóticos, né? E que ela pode ser chamada também de robótica de software, né? Vem aí junto com essa inteligência artificial, né? Trazendo uma automação dos processos, né? No nosso caso, aqui convertido para contabilidade, a gente pode ir aí para diversos itens, né? Então, hoje a gente tem softwares que transformam planilhas em dados e já lançam dentro dos softwares contábeis. Que mais? A gente tem processos robóticos que puxam nota fiscal da nuvem, por exemplo, então seja da nuvem XML, seja baixar as notas fiscais de alguma prefeitura, tudo isso é feito automaticamente como por processos que foram determinados aí por robozinhos que funcionam para isso, né? E isso traz para nós, dentro da profissão, uma agilidade monstruosa, né? Porque vocês imaginam que há anos atrás a gente tinha que digitar nota por nota. Então, numa empresa, por exemplo, sei lá, que emite aí 3, 4 mil notas por mês, ou até muito mais que isso, a gente tem empresas que emitem muito mais que isso, essas notas precisavam ser digitadas, uma a uma, cada campo dela, né? E hoje, num processo automático, isso entra dentro de um sistema, seja um sistema financeiro ou um sistema contábil, né? E aí a gente vai discutir um pouquinho do Business Intelligence, que é a inteligência de negócios, né? O que resume, né? Ele faz uma coleta, né, de dados, né? Então ele faz um processo de coleta, ele organiza esses dados, compila, né, esses dados, faz uma análise e monitora essas informações. E isso vai dar um suporte para toda a gestão estratégica de uma empresa, né? E aí a gente não tem só dentro da contabilidade, mas a gente tem dentro de todas as áreas que envolvem essa empresa, né? Então a gente está falando aí que a gente tem essa inteligência de negócios dentro do processo de vendas. Então, o que eu vendo mais, o que eu vendo menos, qual a época do ano que eu vendo mais ou vendo menos tal produto ou tal serviço. A gente tem isso dentro de finanças, analisando todo, sei lá, um fluxo de caixa, por exemplo, qual é o comportamento desse fluxo de caixa. E aí, em todas as áreas, né, eu não vou ficar descrevendo, mas em todas as áreas a gente tem o auxílio da inteligência de negócios. E dentro da contabilidade, idem, né? A gente tem processos, né, que coletam dados, organizam essa informação para a gente poder fazer análise, né? Então, temos isso dentro do nosso dia a dia, né? E aí, esse texto que está aí para vocês, vocês estão enxergando agora, ele trata do BI, essa inteligência de negócios, ela suporta, né, uma enorme quantidade de dados. Então, é o que eu falei, por exemplo, da nota fiscal que hoje os robôs puxam, né? É uma enorme quantidade de dados que elas vêm totalmente desestruturadas, né? Porque eu posso ter vendido, enfim, vamos supor que eu sou um mercado, eu posso ter vendido leite, maçã e, sei lá, chocolate, né? Então, são itens totalmente diferentes, de fornecedores diferentes, que têm tributações diferentes. Então, ele vem pegando todos esses dados, ele transforma todos esses dados brutos, né, em informações que têm algum significado, que vão me trazer uma oportunidade de criar uma estratégia de negócio, ele vai me trazer uma oportunidade de gerir esse negócio da melhor maneira. Então, o que eu estou vendendo mais, o que eu não estou vendendo, o que eu estou perdendo, se é produto perecível, se não é produto perecível, né? Então, se eu presto algum tipo de serviço, idem, também conseguimos usar esse BI para permitir que seja fácil a gente interpretar um grande volume de dados, né? Então, a inteligência de negócios entra nisso, né? Ele permite que seja fácil que a gente interprete um grande volume de dados, porque ele organiza esses dados, né, e traz informações relevantes para a tomada de decisão. E aí a gente vai falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, que vocês devem estar ouvindo falar aí, está sendo noticiado pra caramba, que é a LGPD, né? É uma lei que foi aprovada em agosto de 2018,
o intuito dessa lei é trazer uma segurança jurídica, né? Então, assim, para que todas as empresas, enfim, tenham as mesmas práticas e normas, né? Para proteger os dados de qualquer cidadão que esteja aqui dentro do Brasil. Então, ele pode ser até um cidadão estrangeiro, mas se ele está em contato com uma empresa aqui dentro do Brasil, ele vai ter esses dados protegidos conforme manda a lei. Então, padronizar essa proteção de dados, né? Padronizar e exigir que todas essas empresas tenham essa lei, né? Essa proteção de dados conforme manda a norma praticada dentro da empresa. E aí, não importa se você vai comprar do Zezinho ou do Joãozinho, os seus dados vão estar protegidos, porque tanto um quanto o outro tem que seguir a LGPD. Então, seria um nivelamento básico de proteção de dados, tá? E ela entra em vigor, né? Ou melhor, entrou em vigor agora no dia 18/9 de 2020, então já vai fazer aí um mês que ela está em vigor, e tem muita gente ainda com dificuldade para colocar em operação, né? Porque ela é um pouco complexa, né? Então, os fundamentos dela para se trazer uma privacidade e intimidade, né? A liberdade e a autodeterminação, zela pela concorrência e a defesa do consumidor, né? Cidadania e dignidade. Então, assim, imaginem que um laboratório, por exemplo, que tem todos os seus dados, tem os dados dos seus exames, como que ele vai proteger os seus dados para que esses dados não sejam divulgados ou entregues ou acessados por qualquer pessoa, né? Então, assim, essa empresa de laboratórios, como eu dei o exemplo, precisa garantir a privacidade dos seus dados. Então, você vai decidir com quem você vai compartilhar esses dados e como você vai compartilhar esses dados, né? Então, esses são os fundamentos aí da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, a gente voltando aí um pouco para falar do contador, né, no âmbito profissional, que eu acho que é o que interessa bastante vocês, a gente tem que pensar o seguinte: hoje o nosso serviço está muito menos burocrático e muito mais gerencial, né? Os contadores hoje estão tomando cadeiras importantes, né? Antigamente a gente tinha uma posição que era o CFO, né, que é o chefe de finanças aí das organizações. Ele foi substituído pelo chefe de contabilidade, né? Então, assim, e por que essa substituição? Porque o contador tem capacidade de, não que outros profissionais não tenham a capacidade, mas a gente tem, dentro dos nossos estudos, né? Então, dentro de tudo que a gente aprendeu e do que a gente sabe fazer, a gente tem como desenhar uma operação que traga uma melhoria tributária. Então, assim, um planejamento tributário para economia, de grana. Então, a gente tem como desenhar planejamentos tributários dentro da lei e que não que ajudem a expandir o negócio, né? E isso está muito enraizado na nossa profissão. Então, dessa questão de que contador vai acabar, aí eu venho com essa contra, dizendo que não, porque a gente tem capacidade de montar gestões de negócios, né, e de ler dados de uma forma como outro profissional não tem, né? Então, assim, as economias que um contador pode gerar andando dentro da lei são inúmeras, né, para diversos segmentos. Então, a gente tem que pensar que a gente hoje precisa ser menos burocrático e mais gerencial. E isso converte para vocês no quê? Né? Que informação? Vocês precisam estudar e ter conhecimento todos esses sistemas de gestão, né? Então, assim, os sistemas de gestão, eles trazem, né, um alto grau de desempenho, são sistemas ágeis, né? A gente tem as integrações todas automatizadas. Então, por exemplo, dentro dos próprios escritórios de contabilidade, as integrações são automatizadas. Então, hoje a gente tem módulos que tratam de departamento pessoal, né? Módulo de folha, RH, módulo fiscal,
e o módulo contábil, todas essas informações são integrações automatizadas. Então, assim, a hora que eu gerei a folha de minha empresa, ela já lançou direto na conta contábil certinha, da onde eu tenho lá o meu pagamento de folha. E, enfim, e eu tenho que ter dentro desse sistema essa rastreabilidade das informações. Então, da onde veio, quem lançou. Então, assim, vocês precisam conhecer esses tipos de sistema e precisam conhecer e ter características que vocês precisam trabalhar para desenvolver e ser mais atrativos aí para o mercado de trabalho, né? Então, eles chamam aí de soft skills, que são competências comportamentais, né? Ou seja, atributos pessoais que você precisa ter para ser bem-sucedido no local de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho dessas 10 dicas aí que a gente tem de soft skill, já que vocês estão aí entrando ou para entrar no mercado de trabalho, é bem legal vocês terem noção do que hoje o mercado está pedindo, né? Então, a primeira é a comunicação. Então, a habilidade de conversar com os colegas, então, evitar conflitos, né? Eliminar os ruídos. E não importa se você vai trabalhar numa grande empresa, onde você setor contábil ou setor fiscal, vai precisar conversar com marketing ou alguma coisa do tipo. Então, saber estabelecer esses diálogos é muito importante, né? Então, aí a gente vai para o número 2 aí de liderança, a gente ter a capacidade de inspirar, motivar equipes. Então, seja dentro de uma organização contábil, onde você vai ter uma equipe inteira para motivar, ou dentro de uma grande empresa, onde você vai ser parte ali da rede de funcionários, ter liderança é muito importante, né? Saber delegar as tarefas, como cobrar o desempenho, sem constranger quem está trabalhando com você. E aí ele coloca sem constranger o time, mas eu não digo só o time, né? Você precisa ter esse bom relacionamento e ter essa liderança e conseguir solicitar e delegar as tarefas para áreas correlatas também, né? Então, não só o seu próprio time. Aí ele fala no ponto 3 aí, de flexibilidade e resiliência, né? Então, a capacidade de se adaptar e continuar produzindo em qualquer tipo de cenário, né? Então, assim, durante a vida profissional de vocês, e vocês já devem estar passando por isso, várias coisas vão mudar. Na nossa profissão, as coisas mudam todo dia, né? A gente tem aí mudanças fiscais diárias, né? Então, a gente precisa, sim, ter essa capacidade de se adaptar, de se modificar, né? E ser resiliente, né? Que ser resiliente nada mais é do que ser persistente ali, não desistir quando aparecem os desafios. Trabalho em equipe, que é essencial. Então, junto você pode ir até mais rápido, mas em grupo você vai mais longe, não tenham dúvida disso, né? E a gente hoje não faz uma empresa sozinha, então por isso que eu disse, as relações humanas são muito importantes e vocês têm que focar nisso também. Ter uma ótima relação humana é muito importante, trabalhar em equipe é importante demais. A criatividade, então, a gente brincava muito de pensar fora da caixa, né, um tempo atrás, e agora já se fala em criar novas caixas, né? Então, assim, a capacidade de sair do limiar ali que você está, que todos os seus colegas estão, para trazer soluções diferentes é muito importante, né? Então, os problemas são antigos e tem uma forma de solução, e o que é importante demais é a gente trazer maneiras diferentes e cada vez mais sábias e rápidas de solução, né? No primeiro vídeo que a gente passou, falava-se de que o cliente espera que aquilo esteja dentro de uma forma de ajudá-lo, né? Isso vai ser útil para mim. Então, além de utilidade, ele quer agilidade também. E a gente contribui, sim, para uma gestão rápida, né? Uma tomada de decisão rápida. A gente precisa entregar soluções para as coisas para as coisas que aparecem, né, nos nossos desafios diários de maneiras inteligentes, né? A proatividade, que nada mais é do que arregaçar as mangas, né, e trabalhar. Então, assim, entregar, isso eu vou colocar aqui para vocês, entregar
mais do que é pedido, né? Isso é uma dica que eu dou. A gente ganha promoção, né? Então a gente é promovido, é reconhecido no trabalho, não por fazermos o que é esperado que a gente faça, porque o que é esperado que a gente faça tá ali, né? Já tá ali. Então ninguém vai falar, ela entregou o que era para ela entregar. Não, né? Então a gente tem que ser proativo e sempre ir além, né? Então, se você quer ser reconhecido, se você tem essa gana, é entregar o algo mais. E isso não só dentro de organizações grandes, como se você for, por exemplo, até um empresário contábil, dono de uma organização contábil. Aonde entra a proatividade aí? Entregar mais para o seu cliente, gerar valor no seu trabalho, né? Então, demonstrar que você pode gerar mais valor, entregar mais para ele, gerando assim o reconhecimento da sua parte. É aí que você vai, no caso de ser um empresário contábil, pedir um aumento de mensalidade quando for elogiado, por exemplo, né? Então, é muito importante essa questão da proatividade. Aí a gente entra na empatia, que é se colocar no lugar do outro, então entender, quando eu falo muito isso na minha equipe lá de trabalho, né? A gente tem setores diferentes que trabalham em ritmos diferentes, porque uns trabalham com prazo de entrega de vencimento de imposto e outros trabalham com prazo de entrega de obrigação acessória, é diferente, e enfim, eles precisam se entender, né? Então precisa se colocar no lugar do outro. Quando você precisa do outro, o outro pode um dia precisar de você. Então, ter esse trabalho de empatia é muito importante dentro das relações de trabalho. A ética profissional, né? Não vou nem comentar. Nossa profissão tem um código de ética que deve ser seguido. Então, não são só as regras, as leis e regras fiscais que a gente tem que observar, mas também as regras da empresa, né? Respeito e a moralidade no ambiente de trabalho. Então, isso é muito importante e é um dos skills aí, uma das competências que é muito observada. Então, para você ser promovido numa empresa, né, ou para você, enfim, galgar um passo a mais, é importante que você esteja alinhado com os valores e as práticas dessa empresa, né? Então, a ética é muito importante observar as regras da empresa que você trabalha e respeitá-las, né? Tendo as leis como a nossa Bíblia mãe e o nosso código de ética embaixo do braço, porque, como eu falei no começo, a gente tem fé pública e é muito importante que a gente esteja trabalhando dentro de todas as normas para não termos nenhum problema profissional, certo? O 9 seria o pensamento crítico, então é a capacidade de questionar métodos, né, identificar problemas, buscar soluções e rever processos. Tudo isso com sabedoria. É o pensar fora da caixa, que a gente agora vai chamar de construir novas caixas, né? Então, eu ouço muito isso de pessoas mais velhas, e quando eu digo mais velhas é 30 anos de escritório. Ah, mas a gente sempre fez assim e deu certo. Ótimo, a gente sempre fez assim e gastou, sei lá, 1 hora para fazer esse processo. E agora a gente pode fazer assado e gastar 15 minutos para fazer esse processo, né? Então, assim, esse tipo de pensamento crítico, onde você identifica uma coisa que às vezes nem é de fato um problema, porque aquele processo está acontecendo, ele é feito, porém você identificou que há uma possível melhora naquilo, né? Você pode melhorar aquele processo, trazendo uma economia, trazendo um ganho de tempo, que gera no final da linha ali uma economia, enfim, né? Então, isso é muito importante também. E manter-se motivado, né? Então, uma atitude otimista, atitude positiva, focar nas possibilidades reais, né? E ter uma postura contagiante diante da sua equipe, né? Então, trazer a motivação. Então, tudo isso que você trabalhar em você passar para os seus colaboradores, ou enfim, para a sua equipe, para o seu time, né? E o tempo de fazer acontecer é agora, né? Então,
usar a tecnologia, saber diagnosticar os problemas, né, identificar as soluções, né, uma comunicação digital e móvel. Nós estamos na era aí da mobilidade, a pandemia veio para mostrar que a gente é capaz, sim, de sermos remotos, né, de trabalharmos de onde quiser. Eu poderia, por exemplo, estar falando com vocês de qualquer parte do mundo, né, não obrigatoriamente precisaria estar em São Paulo e na minha casa. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo falando com vocês, e isso eu acho que a pandemia trouxe como uma... eu estou brincando que a pandemia foi um pé na bunda que jogou a gente para frente, né? Porque ela forçou que a gente trouxesse inovações que estavam logo ali, né? Então, assim, logo ali eu vou me tornar digital, logo ali, tá ali na frente, né? Eu só preciso dar uns passinhos. E a gente teve que sair correndo e agarrar esse mundo digital aí para sobreviver, né? Então, o tempo é realmente agora. Foquem na atuação consultiva e segmentada. Então, hoje, eu acredito muito que a gente deve, sim, se tornar especialistas, né? Num nicho de mercado, num ramo. Então, aí vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a trabalhar, eu sou apaixonada por carro, ao contrário de amigas que brincavam de boneca. Eu sempre fui do carrinho de controle remoto. Eu sou apaixonada por carro. E para que o trabalho fizesse sentido para mim, eu precisava trabalhar com carro. Mas como que eu ia trabalhar com carro se eu não queria ser mecânica, né? Então eu fui buscar empregos em montadoras, né? E meu primeiro emprego foi numa montadora de carro, de uma grande montadora. E aí eu falo para vocês, se vocês gostam, por exemplo, né? Sou contador, mas adoro o mercado gastronômico. Se especializem em contabilidade de restaurantes. Tragam inovações para esse tipo de mercado, né? No meu caso, por exemplo, eu gosto muito da parte de medicina. A gente tem uma afinidade muito grande, sempre teve lá no nosso escritório com essa parte de medicina. Então, a gente gera planejamentos tributários aplicáveis a esse setor, né? Traz relatórios que um médico é capaz de ler e entender, né? Porque eu brinco assim, que a gente faz a nossa química e eu leio, e vocês, contadores aí, futuros contadores, leem e conseguem entender, mas um leigo que não é contador e não estudou contabilidade, vai olhar para aqueles números e aquilo não vai significar nada para ele. Então, aonde entra a nossa atuação? Na atuação consultiva, na atuação trazendo, lendo para ele, né, ou transcrevendo para ele aqueles números de uma forma inteligente que ele consiga entender o que foi feito, né? E aí a segmentação entra nisso, você escolher um nicho e trabalhar nesse nicho, então se dedicar a trazer, aplicar tudo isso que a gente conversou aí, de inovação, de inteligência artificial, de processos robóticos, segmentada para aquele nicho. Eu acho que é muito importante, porque hoje é muito difícil você conseguir desenvolver trabalhos desse tipo que atendam a um leque muito grande de opções, né, ou de segmentos, né? E aí foquem tudo isso para a consultoria de negócios, que é o nosso futuro, né? O nosso futuro não é mais entregar DARF, os DARFs daqui a pouco vão vir prontos, né? A gente não vai precisar entrar em sistema nenhum para mandar DARF para cliente. Eu acredito muito nisso, que o governo vai simplificar e tenho muita fé também nessa simplificação tributária, e isso vai acabar de certa forma, dando mais tempo para a gente. Então, eu não quero mais mandar DARF para os meus clientes, eu quero poder sentar com eles e analisar como que eles podem crescer, onde eles estão gastando sem necessidade, qual é o custo que está muito pesado e naquela determinada parte da empresa não está trazendo retorno. Então, assim, foquem em serem consultores, né? Esqueçam essa operação de digitação. Você precisa saber digitar? Precisa, porque num bug de um robô que não puxou as notas fiscais, você precisa saber como você vai lançar isso manualmente. É importante conhecer o processo, mas é muito mais importante saber trabalhar com os dados que esse processo gera, né? Então, acho que é isso, esse era o recado aí que eu tinha para dar para vocês sobre a tecnologia, tentando motivá-los aí um pouco com relação à nossa profissão, né? Que eu realmente não acredito que vá acabar ou qualquer coisa desse tipo. E, enfim,
trazer aí para vocês um pouco dessa discussão. Estou aberta aí, se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, algum questionamento, Wagner, estou à disposição. Espero que tenham gostado e acredito que depois dessa apresentação até vai ser compartilhada. Tranquilo, professora. O Hélio levantou a mão aqui. Hélio, pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Boa noite. Eu trabalhei com o sistema Sage, é um sistema de gestão contábil, e eu gostaria de perguntar para vocês o sistema que vocês utilizam, que vocês acham que é o que é melhor, né, para trabalhar. Eu conheço um pouco do sistema Domínio e conheço bastante do sistema Sage. O sistema Sage é um sistema muito bom, até com esses novos envios aí, com a reformulação aí do governo, dos envios das informações. É um sistema bacana, mas a gente sofria com o suporte técnico, né, do sistema. Como é um sistema alemão e tem a filial lá em Curitiba, eu trabalhei diretamente no treinamento de usuários desse sistema, e a gente tinha muita dificuldade quando dava um erro no sistema para os programadores resolverem e tal. E os clientes reclamavam bastante desse suporte técnico. Eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre esses sistemas operacionais aí de contabilidade. Desculpa, o seu nome é Hélio? Isso, Hélio. Hélio, boa noite. Bom, eu vou falar a minha experiência, depois a Laís pode complementar aí, porque ela também ela também tem uma organização contábil, então ela pode dividir com vocês também a experiência dela. Eu acho que todos os sistemas contábeis, a gente passou por diversas inovações e foram muito rápidas, né? Os acontecimentos foram muito rápidos. Então, foi um susto para todos esses programas, né, esses softwares. E aí eu acredito, e eu vi isso, na verdade, na prática, todos tiveram problema com a parte de suporte. Né? Eu acho que não teve não salvou um software que teve aprovação 100% do seu suporte, né? Então, assim, acho que todos têm as suas diferenças, né, as suas qualidades e seus defeitos. Eu vou te falar, lá no nosso escritório a gente usava o ProSoftware da Coulters, e hoje a gente trocou, o ano de 2020 está sendo feito dentro da Domínio, né? Então a gente está trocando para o Domínio, e enfim, se é o melhor, não posso te dizer que é o melhor, porque é do mesmo jeito que o ProSoft também me parecia muito bom durante um tempo, também apresentou falhas. Então, assim, eu tenho contato maior com esses dois softwares, mas eu acredito que os problemas de suporte, problemas com atualizações, sejam de todos eles, né? Eu acho que se você tem ideia de ter uma organização contábil e tal, acho que o primeiro precisa ser um que atenda ao nicho de mercado que você vai trabalhar. Então, é muito importante você verificar isso, né? Eu sei que tem alguns softwares, por exemplo, tem problemas para tratar dados de transportadora, né? Que os conhecimentos de transporte têm problemas para serem geridos ali nesses sistemas. Então, é entender o nicho que você quer trabalhar e buscar aí um software que caiba no seu bolso no momento que você está ali investindo, né? Porque... outra máxima que eu compartilho com vocês é assim, não esperem vocês estarem perfeitos para começar, né? Porque vocês aprendem com os erros, a gente aprende com os erros. Então não deixa para começar quando tiver tudo perfeito, né? Se arrisquem. Então, entrar com um software que também ali está cabendo no seu bolso naquele momento, né? Laís, você quer complementar? Não, exatamente isso, Elô. A gente trabalha lá com o Contimatic, não sei se vocês conhecem, mas vive em constante atualização, né? Então, você tem atualização de folha, atualização de sistema fiscal, pelo menos umas 2 vezes por mês. Então, eu acredito... pouco, né? O Contimact, né? Ele foi comprado pela Sage, não foi recentemente? Não sei, eu não sei não. Não sei te afirmar. Acho que sim. Enquanto eu estava trabalhando lá, foi comprada pela Sage. Eu sei que a Sage, ela também é do grupo da IOB, né? Eu sei. Isso, Isso. A gente também tem a consultoria da IOB também.
Mas, assim, sendo muito sincera, eu acredito que a função é todas elas façam da mesma forma, realmente, e assim, não tem, elas sempre têm essas falhas, realmente, de suporte. Nessa época da pandemia, logo quando começou, a Contimatic todo dia tinha live sobre a atualização da parte trabalhista. Então, acho que é difícil até para o suporte, né, para o software mesmo, tentar se adaptar às normas do governo, às obrigações acessórias. Então, é difícil achar um software perfeito. Acho que não existe. Eu também acho que não existe. A nossa legislação é uma legislação muito complexa, seja na parte fiscal, como na parte de pessoal, né, no departamento pessoal, ali na parte de folha. É uma legislação muito complexa e que demanda uma estrutura para... Então, assim, ainda na pandemia, a gente dormiu de um jeito e acordava de outro, né? Então, assim, com determinações totalmente diferentes, portais que não funcionavam e que precisavam conversar com o software, enfim, foi uma loucura, mas, assim, sobrevivemos, né? E foi um aprendizado muito grande, né? E aí, independente do software, eu realmente não acredito que exista um melhor, viu, Hélio? Não acredito que exista o melhor software, mas eu acredito que exista o melhor software para você, né? O melhor software que se adapta ao seu negócio. E, enfim, e tem softwares acessórios também, né? Às vezes o software o software que você escolheu pode não ser o completo, mas você tem lá o robozinho que você pode contratar, que vai baixar as notas, caso o seu não faça. Você pode ter um outro software para controle de tarefas, caso o seu não tenha. Então, assim, é o que eu digo, não esperem estar 100% prontos para começar, arrisquem, porque é muito importante aprender com esses erros e buscar o software que se encaixa aí para você. Legal, obrigado, viu, gente? Temos mais alguma questão? Alguém mais quer compartilhar alguma informação? A gente está aberto aí para conversar. A ideia aqui é bater um papo com vocês sobre toda essa questão de tecnologia que está amedrontando aí alguns contadores e futuros contadores. Enquanto vocês tomam coragem para conversar com a gente, eu vou falar para vocês não esquecerem, quem ainda não é inscrito no nosso portal lá no CRC, faça o cadastro de estudantes, participem com a gente. Se vocês têm vontade de participar desse métier aí da classe contábil, serão super bem-vindos e bem recebidos. É só entrar lá, começar a participar das atividades para chegar mais pertinho da gente. Wagner, tem mais alguém? Olha, professor, eu acho que mais ninguém levantou a mão aqui para fazer alguma pergunta, porque eu acredito que ficou muito bem claro, né, durante a sua apresentação, e principalmente agora com a pergunta que o Hélio fez de software, porque todo contador se preocupa, né, com a estrutura que ele vai ter que investir para poder começar, e aí é como comprar carro. Todo mundo fala que o dele é bom, e aí você vai arriscar, talvez vai quebrar a cara bastante, mas é como você falou, depois que você entender o que você precisa, você vai saber onde você quer chegar, e é errando que se aprende, né? Então, eu acho que ficou muito bem claro. Exatamente essa mensagem. Aí, errando que se aprende, eu acho que não esperem estarem perfeitos para começar, porque a perfeição ela não existe. Então, assim, eu falo por mim, o meu escritório tem mais de 60 anos e não somos perfeitos, a gente está todo dia arrumando um processo, enfim, né, dando um jeitinho de melhorar alguma coisa ali. Então, são 60 anos de existência, né? Então, fica essa dica aí. Se a gente puder contribuir com mais alguma coisa, Wagner, a gente está aí à disposição. Não, tranquilo. Elo, eu acho assim, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu quero agradecer mais uma vez a presença sua e da Laís, né, que vieram abrilhantar a nossa semana de palestras. Eu acho que é muito importante a presença do CRC para nós que estamos estudando e buscando a nossa formação.
E muito obrigado. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado aí pela presença de vocês e por ter disponibilizado esse tempo aí, todo esse conteúdo para nós. A gente que agradece, para nós é uma honra, né? Para o CRC estar presente assim perto dos estudantes, para nós é uma honra mesmo, é nosso objetivo, é um dos nossos objetivos estar perto. A gente tem uma comissão de jovens para isso, né? Para chegar mais perto desse jovem profissional e dos jovens estudantes. Então, fiquem sempre aí à vontade para solicitar essas palestras. O pessoal lá de desenvolvimento encaixa isso nas nossas agendas e é um prazer aqui estar com vocês. Quero deixar aqui, hoje, Dia dos Professores, e eu acho que deveria ser a profissão mais bem reconhecida do mundo, porque é através dele que a gente chega através deles que a gente chega em qualquer lugar. Então, parabéns aí a todos os professores, né? E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada para quem ficou aí com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois não deixem de se inscrever lá no site e mandar a avaliação de